Olá pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula. Hoje nós vamos refletir e conversar um pouco sobre os programas, sobretudo os programas sociais que se realizam nos municípios na tentativa de erradicar ou reduzir as violações de direitos humanos. Nós vimos nas videoaulas anteriores temas como a globalização, os indicadores de desenvolvimento humano, os indicadores de desenvolvimento humanos no município. Nós estudamos já um conjunto de ferramentas, analisamos também a história e a construção dos direitos humanos. A cada videoaula nós vamos nos aproximando dos espaços menores, sempre naquela linha de pensar o global e agir no local. Os programas sociais é uma forma de mediação, de intervenção e de problematização com a realidade local, no sentido sempre de garantir a liberdade, a proteção e o desenvolvimento humano de cada cidadão. Tá? Então, vamos agora pensar e refletir nessa temática que damos início agora. Quando a gente pensa nos programas e nas perspectivas de direitos humanos, nós estamos pensando na política de direitos humanos. Os direitos humanos, como nós já estudamos nas videoaulas anteriores, eles são uma das possibilidades de articular proteção, liberdade e igualdade. A política de direitos humanos pressupõe compromisso do Estado e da sociedade civil na mobilização social, educação e um sistema de justiça equitativa, conforme estabelece a Constituição Federal. Nós temos, como você já sabe, já teve a oportunidade de estudar e de refletir, nós temos um conjunto de legislação do qual nós chamamos o Marco Jurídico Brasileiro, que garante um conjunto de direitos sempre nas perspectivas igualdade, liberdade e proteção. Qualquer uma delas separada é complicada, porque todas as pessoas amam a liberdade, amam o respeito e a condição da vida, então precisa sempre desse tripé na questão de se pensar as políticas de direitos humanos, sobretudo os programas sociais que estão voltados para esta perspectiva. A Constituição brasileira ela é rica nesse tripé de compreensão, liberdade, igualdade e proteção. A Constituição Federal de 88 preconiza um conjunto de direitos que protege todos os segmentos sociais, especialmente em situação de vulnerabilidades sociais. Os artigos 5 e 6 da Constituição brasileira assegura o direito à liberdade, à igualdade e à proteção por meio das políticas de educação, de saúde, de assistência, de segurança e providência e todas as outras políticas. É importante destacar, e cabe aqui a gente poder estar avaliando com você e aprofundando, que não basta estar na Constituição um determinado direito. É necessário que se tenha políticas públicas para dar conta, para atender esse direito e proteger as pessoas de todos os tipos de violações, tá? De desrespeito, enfim, ajudar a combater a desigualdade social e não reduzir as pessoas em um objeto ou em uma coisa. Cada pessoa tem direito às políticas públicas, sobretudo de educação, saúde, habitação, transporte, previdência, segurança. Isso é um conjunto de políticas que permite garantir aquilo que nós chamamos de direitos humanos. E cada programa ele estabelece a forma como eles vão atuar exatamente para erradicar as violações de direitos. E a Constituição brasileira, no artigo 5 e 6, dão a base para esse tipo de reflexão e de cumprimento legal e de exigência para que em cada município seja cumprido essas exigências, como também o Estado e o governo federal possa desenvolver. Vejamos outras perspectivas para pensar que não é somente a lei,
mas também nós temos aí os programas, planos e programas. Cada ação, cada violação de direitos humanos, o governo brasileiro cria um programa ou um plano para que isso seja equacionado. Então, cada violação de direito exige do Estado a formulação de um plano de atendimento, com base em diagnóstico, fluxo e protocolos. Exemplo, Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. É necessário ainda aperfeiçoar o sistema de garantias de direitos, né? Veja, quando nós pensamos em qualquer tipo de violação, seja a violação contra as mulheres, seja a violação contra as crianças, seja violações de direitos contra a pessoa deficiente, seja as vítimas de violências domésticas, violência sexual, violência psicológica, moral, sempre a forma de se combater é se criar, se construir um plano ou um programa, e nesse plano e programa tem que ter um conjunto claro de ações, que nós também podemos chamar os fluxos de atendimento. Para cada tipo de violação, tem que ter um conjunto de medidas que possam mediar, intervir nesse processo e alterar essa situação. Então, o governo brasileiro criou esse mecanismo, esse instrumento que nós chamamos de programas ou planos, né? Temos as políticas públicas, que elas são para todos, mas dentro desses contextos existem pessoas que têm os seus direitos violados e somente as políticas públicas não dão conta. É necessário um outro conjunto de ações que estão previstas nos planos e programas que são desenvolvidos. Vamos aprofundar, ver os diferentes planos e como funciona os sistemas de garantia de direito no Brasil. O objetivo dos planos, como nós já falamos, é promover o sujeito e o grupo uma nova forma de inserção social. As medidas protetivas têm caráter transitório. Exemplo, a Bolsa Família, as cotas, serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. O que nós não podemos deixar é que esses planos e programas tenham um caráter permanente, porque isso, quem deve dar conta são as políticas públicas. Os planos e programas, eles têm sempre um caráter de atendimento transitório. Esse transitório depende do tipo de violação, pode durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí depende do tipo de intervenção e o desdobramento daquele tipo de violação, tá? Então, a gente sempre tem que pensar nesse conjunto e no território onde isso ocorre, em qual município, em que lugar da cidade, nós temos que avaliar, estabelecer diagnóstico para podermos estabelecermos ações mais assertivas e interativas, no sentido de estar mediando essas situações das pessoas que se encontram nesta realidade de violações de direitos humanos, né? E aí a gente caminhando, apresentando para vocês aí uma ideia de como se dá o sistema de garantia. Cada município pode organizar um sistema de proteção em parceria com o governo estadual ou governo federal. Aqui estou apresentando, vocês podem olhar nessa imagem, nesse desenho, estou apresentando o sistema de garantia da criança e do adolescente. Poderíamos apresentar um outro sistema, como ele está organizado. Então, o sistema de garantia de direitos da criança, ele é constituído numa rede, e essa rede participa os diferentes atores das diferentes políticas do Brasil, como a saúde, educação, assistência, as medidas socioeducativas, a questão da justiça e segurança, porque esses atores são necessários conversar entre si para proteger a infância de todas as formas de crueldade em que nós nos encontramos, né? E aí nós vamos percebermos que em cada situação, em cada contexto, nós temos múltiplos planos, né? Vale a pena você aí que está me ouvindo neste momento, estudando, consultar o seu município para avaliar quais os planos que existem
no seu município e quais são as violações que existem, com maiores incidência, e perceber se tem um plano já organizado, se tem um fluxo de atendimento, um sistema de atendimento, como se faz o passo a passo para encaminhar. Por exemplo, se você conhecer uma pessoa que é vítima da violência sexual, quer dizer, como que você pode, enquanto cidadão, fazer sua parte de dar dica para essa pessoa para que ela tenha os seus direitos protegidos, tá? No Brasil, nós temos aí o Disque 100, que ajuda muito e que contribui neste processo. Qualquer pessoa pode ligar para o Disque 100 ou então encaminhar para o grupo, para a equipe que funciona no município que tem esse determinado tipo de programa. E assim sucessivamente. Nós temos os planos nacionais de enfrentamento às violações. Estabelece-se um pequeno fluxo. Eu vou dizer aqui de forma genérica, tem planos que têm tudo isso, tem outros que têm um pouco menos de coisas, mas só para que a gente possa, para que vocês possam ter aí uma visão, uma ideia clara. Geralmente os planos, eles costumam prever delegacias especializadas, sobretudo a questão de violência contra a criança, contra a mulher, o abuso, exploração sexual, há necessidade aí de uma delegacia especializada. Tem os conselhos de defesa, no caso da criança, conselho da mulher, conselho da criança, conselho do idoso, conselho da pessoa com deficiência, e aí a gente tem vários conselhos que funcionam no sentido de defesa. Casas de acolhimento, unidade básica de saúde especializada, né? Clubes e centros de referências especializadas, como CREAS, no caso da assistência, o Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, e o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, entre outros mecanismos. Tá? Nós vamos ver sempre esses mecanismos, em quase todos os municípios se estabelece e se define esses elementos todos, esse conjunto de atores, e que se estabelece fluxos, quer dizer, você encaminha em que lugar primeiro, qual é o lugar, a porta de entrada de determinadas violações e como que a gente faz para dar encaminhamento. Então se estabelece um fluxo do passo a passo. Isso é importante, sobretudo para o agente público que atua no acolhimento dessas pessoas e no encaminhamento. Ora, vocês, como futuros professores, educadores, têm que ter um domínio um pouco desse sistema, dessas regras, porque a escola ela usa muito desta temática e dessas preocupações na proteção da criança e de seus familiares. Né? Não passado aqui, mas voltando aqui, de discutir, geralmente as pessoas que utilizam esses programas, nós discutimos aí a temática da vulnerabilidade social. É uma pessoa em situação de vulnerabilidade social. Você poderá examinar aí no seu município, na escola, onde você já estudou, ou aí no polo, você pode observar quais são as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Geralmente são pessoas que não conseguem, por N motivos, por questões econômicas, por questões de saúde, por questões da própria natureza. No Brasil, nós temos um país que é continente, então tem regiões que vivem uma seca quase que permanente, então colocam essas pessoas numa situação de vulnerabilidade da qual ela não tem condições para resolver alguns problemas vitais ou essenciais da sua própria existência. E aí, quando isso ocorre, nós denominamos e damos o conceito de vulnerabilidade social, que é uma das formas também de violações de direitos humanos. Não é? Veja, geralmente a gente pode definir da seguinte forma: é a falta de um conjunto de condições econômicas, materiais e simbólicas e de recursos naturais e de habilidades individuais para o enfrentamento de suas diversidades. Não é? Aí você pode estar vendo uma imagem que nós podemos caracterizar de vulnerabilidade. A população em situação de rua no Brasil, né? As crianças,
os idosos. Nós temos aí o Brasil está se preparando para os próximos 10 anos, nós vamos assim quase que dobrar a quantidade da população idosa. E a população idosa, ela vive geralmente de uma situação complicada, porque conforme o tempo vai passando, as pessoas vão perdendo algumas das suas características de autonomia. E aí acaba tendo algumas dificuldades de locomoção, e isso nós caracterizamos como vulnerabilidade social. Tá? Uma outra coisa importante de estabelecer é fazer a distinção de política setorial e de políticas transversais. Tá? Isso é importante. As políticas setoriais, elas são políticas públicas e são políticas para todos. E as políticas transversais, que nós chamamos, elas são políticas para aqueles que delas necessitam e deveria ter sempre um caráter transitório, porque é o momento em que a pessoa se encontra numa determinada situação, se tem um programa, um tipo de ajuda para superar aquela situação de violação de direitos, situação de vulnerabilidade e depois se integrar às grandes políticas. Vejamos aqui no gráfico, para vocês darem uma olhada, então, o que é política social ou setorial, como nós estamos chamando para todos, a previdência, saúde, etc., e nós temos, assim, as políticas transversais, as pessoas em situação de vulnerabilidade social ou pessoas que estão tendo seus direitos humanos violados. E aí tem a questão das mulheres, a igualdade racial, sobretudo os quilombolas, as comunidades tradicionais, crianças e adolescentes, juventude, pessoa idosa, pessoa com deficiência, a população LGBT, a população em situação de rua e os povos indígenas. Todos esses grupos que nós acabamos de falar e estamos discutindo, eles vivem em situações de vulnerabilidade no Brasil, são os grupos mais fragilizados pela circunstância econômica, política, cultural e até mesmo religiosa do nosso país. Então, essas pessoas em cada município, em cada território, ela se configura e reconfigura de forma diferente. Uma coisa é eu pensar a situação da mulher em Pernambuco, outra coisa é eu pensar na Amazônia, outra coisa é eu pensar em Tocantins, outra coisa no Rio Grande do Sul, outra coisa em São Paulo. Ou a gente poderia pegar as regiões brasileiras como Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, como que a situação da violência das mulheres ocorre, porque não ocorre na mesma maneira. Nenhuma violação de direitos humanos no Brasil, ela ocorre de forma homogênea, ela é sempre heterogênea e depende dos espaços e contexto. Então é interessante que a gente sempre possa dar uma olhada para essas perspectivas. Né? Então, a questão das mulheres, é importante que a gente saiba que de 10 mulheres brasileiras, 4 já foram vítimas da violência. Essa aqui é uma temática que é importante a gente refletir. Tá? Vejam, para que todos nós possamos refletir e aprendermos novas formas de dialogar com o diferente, com a questão de gênero, para que a gente aprenda a trabalhar de uma outra forma. De cada 10 mulheres, 4 foi vítima de algum tipo de violência. E são violências que as mulheres sofrem com pessoas de dentro da sua casa ou vizinhos. Ou seja, seus companheiros, filhos, ou ex-namorado, enfim, ou o próprio pai que comete algumas práticas de violências e tem alguns casos que chega até ao assassinato, à morte. Então a gente tem que repensar toda a nossa educação para a convivência de gêneros e a convivência com o diferente. Aqui, hoje, o Brasil, ele tem aí a maior taxa de feminicídios no Brasil, que seja a matança das mulheres. Praticamente nós temos aí, se olharmos o quadro que vocês estão olhando, nós temos aí uma política de genocídio contra as mulheres. Veja, né? O Brasil, ele ocupa o 7º colocado no ranking dos países que mais comete violência contra as mulheres, sobretudo o feminicídios, que é o assassinato, que é quando a violência chega à morte de fato. Né? E aí a gente tem os dados
de 1980, de 1990, de 2000, 2010, conforme ali aparece e vão subindo. Veja, em 80 nós estávamos com 2,3 era a taxa, né, de cada 100 mil. Hoje nós estamos com 4,6, quer dizer, de lá para cá, por mais que a gente tenha estudado, analisado, as coisas têm, de uma forma ou de outra, piorado. Então, pensar como a gente pode lidar com a temática das mulheres. E nós temos aí instrumentos para mudança, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, né? E temos algumas medidas protetivas. Né? Então, quando a gente pensa na questão da mulher, nós temos aí uma situação, uma realidade, e foi legal apresentar a realidade para vocês, e agora nós podemos apresentar aí a questão dos instrumentos de mediação. Tá? A outra questão que nós temos é a igualdade racial. Sobretudo, a forma como nós tratamos o afrodescendente, o negro, as pessoas que vivem em quilombolas, o preconceito é muito grande. Tá? Basta ver que a juventude, o assassinato contra os jovens no Brasil tem um rosto. Qual é esse rosto? O rosto é o jovem negro. O jovem negro é o grupo, o segmento da sociedade que mais é assassinados ou outros tipos de morte. Nós temos aí uma média de 4 a 5, né, dentro do grupo. Então é importante que a gente também olhe para esse outro problema, e por isso se precisa de intervenção, precisa de proposta, precisa de outras intervenções e mediações. E essas mediações, elas são importantes que elas ocorram no município, porque nós temos um Brasil com um país continente, o nosso país ele é continental, então as coisas não ocorrem da mesma forma em todos os cantos desse território. Né? A desigualdade social no Brasil é secular, e em formas sutis, de materiais e simbólica, ela impede o desenvolvimento e a potencialidade do sujeito e contribui para a concentração das riquezas. E é importante que a gente tenha essa clareza que mais ou menos 51% da população brasileira é afrodescendente. Então, a questão de igualdade racial, ela é uma temática extremamente complexa, extremamente importante para modificar a dinâmica e a temática da desigualdade social no Brasil e até mesmo a pobreza. Mas há uma necessidade do combate ao racismo. Tá? Se vocês olharem agora aqui no quadro, os indicadores, que é o IDH, porque é importante que você saiba que qualquer avaliação no Brasil de violações de direitos humanos, situação de vulnerabilidade, formulação de políticas públicas, a gente sempre deve olhar para o IDH, que é para que saiba como que está a situação. Então vejamos aqui a nossa tabela do IDH. Se o Brasil hoje, se nós estivéssemos pensando no Brasil do ponto de vista só dos brancos, nós estaríamos aí com 0,735 seria o nosso indicador. Se pensar no preto e pardo, veja, nós caímos para 0,645. Né? Então, isso permite que vocês possam dar uma olhada para a questão desses indicadores. E por que é importante? Que desde a segunda videoaula, que eu venho falando dos indicadores sociais. Ele é muito importante para nós podermos fazer diagnósticos e depois estabelecer a nossa intervenção ou criar programas ou políticas, reivindicar direitos. Né? O instrumento de mudança para a questão racial, nós temos aí o Estatuto da Igualdade Racial, o Plano Nacional e o Plano da Juventude Viva. Né? E aí nós trabalhamos e defendemos a questão da igualdade racial. Uma outra temática, né, tem muitas outras violações de direitos humanos, mas eu acho que a gente dá conta de pensar, de dar como exemplo dos programas sociais para combate à violação de direitos humanos, eu acho que pensar a questão das mulheres, a questão racial e a questão da criança e do adolescente, e aí incluindo a juventude no meio de tudo isso, já é suficiente para que a gente possa compreender a importância dos planos. Mas, obviamente, que nós não podemos esquecer
na sua cidade, você pode olhar isso com mais rapidez, né? A questão do idoso e outros tipos de violações que nós não estamos aqui colocando. A pessoa com deficiência e outras tantas violações, a população em situação de rua, a questão do abuso da exploração sexual e tantas outras temáticas que a gente precisa estabelecer a intervenção. A criança e o adolescente no Brasil, nós já sabemos do grau de violência em cada esquina do território do Brasil, há sempre uma criança vítima de múltiplas violências, seja da sua família, seja uma escola de má qualidade, o posto de saúde que não atende, o trabalho infantil, várias questões de um conjunto de violações de direitos da criança e do adolescente, e aí nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente e as políticas de direitos voltadas à criança e ao adolescente. Né? O Sistema de Garantia de Direito está presente no Estatuto da Criança, artigo 86 e 87, e existe ali o Conselho Municipal e o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Né? E todos nós devemos, e a escola deve, a educação deve, a sociedade brasileira deve, todos devem lutar pelos direitos da criança e do adolescente. Né? O fluxo operacional de atendimento da criança e adolescente é importante que saiba, nós já falamos lá atrás, mas voltando para essa questão da criança e do adolescente, ele compreende da denúncia. O Conselho Tutelar é sempre a porta, o Conselho Tutelar é sempre a porta de entrada. A criança chega com suas dificuldades ali no Conselho Tutelar e tem as notificações que todos os órgãos devem notificar o Conselho Tutelar de qualquer tipo de violação contra a criança e contra o adolescente. Né? Então, aí tem o registro, a responsabilização, proteção especial. Qualquer pessoa ou instituição de programa pode fazer a sua denúncia. Né? Aí vocês estão vendo, e é importante vocês dar uma olhada, nesse fluxo que aparece, né? Que está aí e que nós podemos olhar, vocês também podem ver e analisar. Eu queria chamar a atenção, primeiro, para o caderno do fluxo operacional do sistêmico, que foi feito pela Associação Brasileira dos Magistrados. Tá? Você jogando no Google esse nome, você consegue baixar esse documento. E ele coloca o fluxo de atendimento para cada situação. Tá? Se a criança está em situação de rua, é de uma forma. Se a criança é vítima da violência doméstica, é de outra forma, e assim sucessivamente. Né? Depois tem esse outro aqui, né, mais animado, que é um fluxo operacional de exploração sexual comercial. Né? E isso foi feito pelo grupo da Telefônica e da Pratem, que estabeleceu esse material aí, é importante, que está aí a fonte, né, desse material, e a gente vai ver se quando a criança é vítima do abuso, quais o passo a passo que deve ser dado. E para qualquer tipo de violação, é sempre importante o seguinte, não dá, às vezes, para a gente enfrentar, né, mas a gente tem um meio que é o Disque 100. Né? O Brasil inteiro funciona, você pode ligar para o Disque 100 e o Disque 100 toma as providências. Ou então a gente pode estabelecer uma denúncia no Conselho Tutelar, ou na delegacia, ou em outro órgão, um outro equipamento que encontra aí. Né? O importante é que a gente possa sempre fazer a denúncia. Né? De qualquer direito violado, nós temos que sempre nos mobilizar enquanto sociedade e estabelecer a denúncia e a pressão e a notificação para que as pessoas não continuem sendo vítimas de violências que possam ser impedidas e coibidas, né? Sobre o tráfico de pessoas. Nós temos um conjunto de violência que a gente tem que criar mecanismo para inibir. E uma sugestão, um apelo que se faz na política de direitos humanos, seja no município, no estado ou federal, é de conversar com as pessoas. Converse com seus vizinhos, converse com a sua família, converse com seus alunos, com seus colegas sobre esses direitos e essas situações, para que as pessoas não as pratiquem e não as façam.
Tá? Então, o planos, programas e fluxo ajudam a garantir os direitos humanos. Tá? Gostaria de agradecer vocês por mais essa videoaula, de vocês estarem aí assistindo, e peço que vocês também se mobilizem para assistir a próxima videoaula. Espero vocês lá, conto com vocês na próxima videoaula. Muito obrigado.